começando o Viva Mais, o seu programa de saúde. E é sempre muito gostoso estar aqui, batendo papo com você, trocando ideias. E sempre a gente convida você, né? Entre no nosso site, que é www.programavivamais.com.br. Interaja conosco, mande suas dúvidas, suas perguntas. Ali dá para assistir todos os últimos programas que nós gravamos nos últimos 3 anos. Na verdade, todos os programas que nós gravamos nos últimos 3 anos. A gente recebe muito e-mail das pessoas dizendo assim, dá para reprisar o programa do Dr. Fulano de Tal, dá. Não precisa reprisar. Se você entrar no site, você clica no Assista Aqui, você pode escolher ali os programas que nós gravamos nos últimos 3 anos. Tem todos ali. Tem no YouTube também. Outra pergunta que as pessoas normalmente fazem, eu queria o telefone ou o e-mail do Dr. Fulano de Tal. Nós também temos uma agenda no nosso site, com o nome de todos os médicos e todos os profissionais que nós trouxemos aqui no programa. Então é muito fácil de acessar também. Estou tentando responder algumas das perguntas do site. Perguntaram se eu fiz plástica. Não, nem troquei as lâminas, eu estou de aparelho. Será que eu estava falando diferente? Estou de aparelho, né? Então fica escondidinho que é nos dentes de baixo. Também foi outros e-mails que nós recebemos nas últimas semanas. E eu preciso fazer um comentário aqui, Miguel. Eu estava minha netinha foi sofrer uma cirurgia, nós estávamos na sala de espera e uma senhora muito simpática, ela começou a conversar comigo e disse que estava fazendo cirurgia com aquele médico que nós estávamos ali na sala de espera, porque ela tinha visto no programa, ela tinha gostado da entrevista, então até ela gostou de me encontrar ali na sala de espera e tal, e ela disse assim, não, e a minha filha até falou, mãe, esses médicos que vão nesse programa, eles pagam para ir. Então a gente queria já desmistificar. O nosso programa, até o propósito sempre foi esse, né, Miguel? Foi a gente trazer informação da melhor forma possível. Então, nenhum profissional que venha ao Viva Mais é pago. Nós recebemos semanalmente... Não só é pago, como ele paga alguma coisa. Não paga. Nós não pagamos, o profissional não paga. Na verdade, o Miguel vive de cirurgia plástica, eu vivo de odontologia. E o programa para nós, eu vou te dizer assim, é uma diversão, né, Miguel? É uma atualização. A gente aproveita para conversar com os colegas, para aprender mais, para atualizar nosso conhecimento e aproveita para atualizar você do que existe de mais moderno. A gente recebe semanalmente muitas propostas de profissionais querendo vir ao programa. Claro que a gente sempre diz, olha, mande o seu currículo e tal, mas a gente procura trazer aquelas pessoas que são muito bem indicadas para não colocar você numa fria. Então, ninguém que vem ao programa paga, ninguém que vem ao programa é pago. Eu precisava desmistificar isso, até eu prometi para essa senhora que eu ia falar no ar, porque a filha dela assiste o programa, mas ela tinha essa má impressão. Então, e já queremos emendar, agradecendo ao Dr. Luciano Pinto de Carvalho, que está conosco novamente, sempre pedem e mandam muitas perguntas, né? Ele é coloproctologista, então é um assunto que as pessoas têm muitas dúvidas, então mandar e-mail para nós é muito fácil. Eu acho que te perguntar pessoalmente não deve ser tão tranquilo, né? Assim quando te encontram na rua e tal, né? Então, ele tem doutorado pela URGS, pela Washington University School of Medicine de São Luís. Ele é médico do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, médico do Hospital Conceição, de Porto Alegre e professor da Faculdade de Medicina da UBRA. Ou seja, não preciso dizer para vocês que é conhecido, né, do Dr. Miguel, foi professor dos meus sobrinhos. Então, assim, é uma pessoa que a gente conhece muito bem, por isso que a gente traz, e é por isso que a gente traz os profissionais, para trazer o que tem de melhor para você, né, Miguel? Essa dúvida, né, é uma dúvida comum, que normalmente a pessoa que assiste tem, né? Porque a gente já foi convidado para... Nós já fazemos programas de televisão na área médica há um bom tempo. Eu há 23 anos. Eu um pouquinho menos do que tu, né? E a gente cansou de ser convidado para programa que o objetivo inicial era isso aí. Eles convidavam o primeiro e o segundo eles queriam cobrar, né? Exato. Então, primeiro, a gente tinha pouco tempo, não estou dizendo que é tudo assim, tá, pessoal? Não vamos generalizar. Mas a gente tinha pouco tempo para falar, que é uma coisa que a gente procura deixar o nosso entrevistado falar mais. Se nós estamos começando hoje falando sobre isso, é para que você tenha certeza que nós não fazemos isso. Primeiro, chamar o entrevistado e não deixar ele falar. Porque muitas vezes a gente era convidado, por exemplo, na área de cirurgia plástica, doutor, cirurgia de mama, e daí o cara focava aqui, tu ia tentar falar e ficava alguém dizendo assim, tem 2 minutos, tem 1 minuto, e o cara não sabe o que falar. Então aqui o nosso entrevistado tem 1 hora para falar. Dá tempo, não é o suficiente, mas dá tempo para... A gente sempre quer um pouquinho mais, né, Luciano? Falar bastante, né? Segundo,
O Luciano foi professor de 3 filhos meus que fazem medicina. Um já está formado, que é o Vitor, o outro já está formado, que é o Guilherme, está terminando o 6º ano de residência, e a Daniela que está se formando. Então, a indicação não é só de colegas, é indicação também de filhos que participaram e que viram a pessoa trabalhando, tá? Então você pode ter certeza do seguinte, claro, os que a gente traz aqui não são os únicos bons profissionais, até porque tem médico que não gosta de falar, tem médico que não se dá bem falando na frente da televisão, não significa que ele é ruim. Ele pode ser um excelente cirurgião, excelente clínico, mas não consegue falar com uma câmera filmando, né? Mas os que a gente traz aqui, vocês podem ter certeza que a gente, inclusive, usa como médico da gente. Não vou dizer que a gente usa o Luciano. Não, porque todo mundo tem vergonha de dizer, fiz hemorroida. O meu marido, eu sempre conto que ele fez, porque foi tão bom, tão tudo tranquilo e passou tão bem. Mas as pessoas normalmente falam, dão uma risadinha assim, nossa, vai contar. Não é uma intimidade, né? Que nem boca, né? Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Para mim é um prazer, assim, estar aqui. Eu tive o privilégio de às vezes ajudar na formação, né, das pessoas, né? Como o Miguel falou, isso é bom a gente poder ser um estímulo, né, e poder ajudar as pessoas. E a respeito dessa coisa da oportunidade, né, a gente fica num grande dilema que a gente tem, assim, o quanto que a gente consegue alcançar as pessoas com a informação que elas necessitam, né? Na nossa área, ninguém nos ataca no corredor para dizer, né, perguntar, minha hemorroida ou meu câncer, eventualmente. Na cirurgia plástica, as pessoas recomendam e fazem propaganda, né? Perguntei um proctologista, as pessoas, não, eu não tenho ninguém. Conhece algum? Não, eu nunca precisei. Então, isso é uma coisa assim, corriqueira, né? A vantagem é que ninguém em festa fica nos perturbando, isso é uma vantagem, que ninguém fica querendo fazer consulta na festa, né? Então, isso é uma das vantagens, né? Mas, assim, a oportunidade e a repercussão vocês estão há muito tempo trabalhando, é a 3ª vez que eu venho, eu fico muito agradecido, da oportunidade de poder dar a informação para as pessoas. Hoje, o que a gente mais procura na medicina e na nossa área, a gente tem coisas importantes que tu pode ajudar as pessoas a procurar o caminho certo. Aonde ela vai fazer, se ela vai consultar, isso é uma decisão da pessoa. Para a gente que tem essa função da saúde, a gente tem, né, às vezes quando a gente diz, você diz, olha, tu tem que fazer um exame, e os teus familiares também. Se eles vão fazer comigo, isso é o pouco que importa que eles tenham o acesso à informação e eles saber o que fazer com elas. Se a gente for esperar de quem administra a saúde, né, essas campanhas, as informações não existem, né, a gente só escuta cada vez mais mentiras, né, de quem administra a saúde, ninguém fala a verdade. Então, quando a gente tem um espaço e oportunidade, eu vejo isso nas pessoas e nos pacientes, os meus colegas no hospital, né, que dizem, olha, vi lá, gostei muito das informações, né? Inclusive a minha mãe, que eu estava tentando convencer ela uma vez a fazer o exame, até que ela, vi, agora eu sei por quê. Então, assim, né, essa oportunidade que é o mais importante, e vocês estão de parabéns. Nós também somos muito beneficiados. Tu sabe que um mês antes da minha netinha nascer, nós trouxemos o Dr. Sérgio Quito aqui, e ele falou bastante sobre catarata congênita. E casualmente, quando a minha netinha nasceu, uma coisa que a gente nunca espera, eu comecei a notar diferenças entre as duas netinhas e casualmente a gente levou e ela tinha catarata congênita. Eu tinha aquele alerta interno de que alguma coisa não estava certa, que o Dr. Sérgio Quito já tinha explicado aqui. Então eu espero que também esteja beneficiando vocês, porque nós somos muito beneficiados com o programa, né, Miguel? A gente ficou muito longe da medicina, ainda mais cirurgia plástica, né, que a gente acaba fazendo muito estética, e a medicina ela é muito dinâmica, né? Hoje em dia não tem a possibilidade do médico exercer todas as áreas. Então muita coisa que eu vi na época, mesmo tendo feito cirurgia geral, que se falava em coloproctologia, hoje em dia está muito defasado, né? Então quando a gente traz alguém aqui para conversar a respeito, na verdade a gente acaba lucrando também, porque isso são informações de alguém que é especialista, quer dizer, o Luciano tem mestrado, tem doutorado, entendeu? É professor de faculdade. É o que tem de mais atual na área que ele vai falar. Exatamente, né? Mas vamos começar deixando ele falar mais, né? Porque senão a gente ocupa o espaço aqui, tá? Câncer de intestino, Luciano. Como é que funciona diagnóstico? Tem a tendência, por exemplo, eu tenho uma pessoa na família com câncer de intestino, eu tenho essa tendência?
Esse é o grande, assim, o avanço do entendimento, né, e a oportunidade que se tem de saber qual é o risco que as pessoas têm. Então, existe uma série de fatores, assim, que as pessoas associam. Qual é a coisa que mais marca as pessoas? É ter alguém na família com a doença. Então, isso é a coisa mais marcante que se tem e a coisa, assim, da alimentação. Então, tem mil relações e as pessoas dizem isso, come aquilo, o que leva? O que a gente sabe hoje, qual é a relação que a gente tem, o que a gente se começou a notar? Que o câncer de intestino ele é diretamente relacionado com a idade. Quanto mais a idade avança, mais a gente tem a chance de ter a doença. Então se começou a notar, diz assim, mas qual é, as pessoas que têm alguém na família, elas têm mais chance de ter a doença? Tem. Né? Quer dizer, então as pessoas que são de primeiro grau, quer dizer, pai, mãe, irmãos, têm mais chance. Mas qual é a importância disso? O câncer do intestino, quase 70% das pessoas que têm câncer, ele é o primeiro da família e talvez o único. Então, ele foi a pessoa, o azarado, entre aspas, que juntou a carga genética dele com os fatores externos, que são múltiplos ao longo da vida, associado ao fator de envelhecimento, e ele acabou juntando aquelas condições e aí ele acabou tendo a doença. Então, essa relação que é específica. Quando as pessoas têm uma pessoa com doença na família, o que nos interessa saber? Qual é a idade que a pessoa teve a doença? Então, assim, se alguém na família teve a doença, que é o curso normal, que é lá nos 60, nos 70, nos 80 anos, essa pessoa da família, ela vai começar a fazer exames na idade que se recomenda, que é a partir dos 50. Então, ela não vai precisar fazer exame antes. Qual é o risco? É as pessoas que têm doença antes dos 50 anos. Então, assim, por quê? Porque ele é uma doença relacionada com a idade. Se tu tem algum fator que tu nasceu com a carga predisposta, que talvez nem o fator externo seja tão influente e tu desenvolva a doença, não é normal a pessoa ter câncer no intestino aos 32 anos. Então, essa pessoa, a carga genética que ela juntou metade do pai, metade da mãe, e isso fez com que algum fator genético tivesse uma proliferação e tivesse a doença, essas pessoas, elas têm um risco maior. Os familiares de primeiro grau, por exemplo, os irmãos, eles têm a carga genética parecida, não são iguais, mas eles receberam metade do pai e metade da mãe. Então, essas pessoas que têm familiar de primeiro grau abaixo dos 50 anos, elas pessoas têm um risco muito maior e devem fazer exames muito mais cedo. Ou uma coisa que é mais raro ainda, né, que são aquelas famílias inteiras que têm a doença. Então, assim, meu tio teve, meu pai teve. Então, assim, interessa é o número de pessoas que teve e a idade de quem teve. Mas, assim, meu pai teve câncer. Qual é a idade que ele teve a doença? Teve com 70 anos. Quando é que eu faço exames? Com 50. Então, tu tem 20 anos antes para tu detectar e prevenir a doença. Tu não é a diferença é que tu não vai procurar uma doença inicial. Nós vamos evitar que a pessoa tenha a doença. Então, essa que é a vantagem. Então, tem alguma coisa que facilite ter o câncer de intestino? Esse que é o que está se tentando, né, entender. A gente procura ver as pessoas que têm mais risco, quer dizer, pela história da família, né, e a idade. Então, assim, hoje qual é o risco maior? Passou dos 50 anos. Então, passou dos 50, nos 60, nos 70. Hoje, o que acontece? O câncer de intestino, ele Mas, assim, alimentação, isso ajuda, não? Esse é o ponto-chave da coisa da alimentação. Existe uma lista de coisas que podem estar relacionadas. Carne vermelha. Qual é o grande problema? É tu conseguir determinar, né, que aquela coisa que a pessoa se alimentou, ela fez a vida inteira. O que se sabe? Que populações inteiras que moram numa região, que tem um tipo de alimentação por 30, 40, 50 anos, elas podem ter mais uma doença ou menos. E aí tu diz, essas pessoas, certamente a dieta é mais favorável para proteger de doença cardiovascular ou para proteger de câncer de intestino. Quer dizer, as populações orientais quase não têm câncer de intestino, né? Então, quando eles migraram para os Estados Unidos, eles começaram a ter câncer de intestino. Então, esse fator da mudança da dieta é um fator importante. Agora, da gente assimilar, dizer, tu não come isso, não come aquilo, nos seres humanos, essa dieta de 30, 40, 50 anos, né, é muito difícil de tu manejar isso. O que a gente sabe? Qual é a dieta saudável?
Qual é o fator mais importante? É as gorduras saturadas, frituras, etc. e tal. Mas, quer dizer, a obesidade já é relacionado, né? A carne vermelha, assim, como é que tu vai determinar que uma pessoa come carne vermelha em excesso e essa pessoa vai ter a doença? Como é que tu vai fazer um estudo e afirmar? Então, assim, essas afirmações, para tu fazer restrições, esse que é o grande ponto, assim, para tu dizer que uma pessoa vai ter, tu não come isso, né? Então, essa que é a dificuldade. Qual é a recomendação? Dieta rica em fibras e ter uma dieta saudável. Nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos para o segundo bloco e a gente promete que vai deixar só o Luciano falar, tá? Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantodontia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Leite, especialista em odontopediatria, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itápia, especialista em endodontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590, Avenida Carlos Ruber, 590. Existem dois tipos de residência, as que têm cupins e as que terão cupins. Toda madeira pode ser tratada e toda infestação deve ser controlada. Portanto, proteja seu patrimônio, faça um controle com até 10 anos de garantia, sem cheiro, sem sujeira e com total segurança para sua família. Ligue agora, 3026 5060. Zap Cupim, a solução definitiva contra os cupins. A temperatura ficará abaixo de 0 graus nos próximos 3 dias. Fortes geadas. Noite longa, hein? Oi, pai. Como vão a mãe e o bebê? Eles estão bem, com